Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez chegamos aí na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Por isso, mais uma vez, peço licença para entrar aí na sua casa, para estar com a sua família e passarmos um momento agradável diante da Palavra do Senhor, que sempre nos traz uma novidade. Aliás, esta palavra também é chamada de boa notícia, porque traz para cada um de nós a esperança que precisamos para continuarmos lutando, para que o mundo seja melhor. E hoje, de um modo todo especial, nós queremos estudar Jesus, o pão que desceu do céu. Nós cantamos tantas vezes esta passagem bíblica, mas hoje nós queremos entendê-la um pouco mais. O que é acolher Jesus como este alimento que vem do coração do Pai para cada um de nós. Mas antes de nos debruçarmos sobre este tema e entendermos um pouquinho mais sobre Jesus, o pão vivo que desceu dos céus, nós queremos nos colocar na presença do Senhor e diante dele pedir que ele nos ajude, através do seu Espírito, a entender, compreender, a fim de viver a sua palavra. Por isso, rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E eu convido você a tomar a Bíblia em suas mãos e nós queremos no dia de hoje visitar o quarto Evangelho, o Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 35 ao 48. Escutemos o que o Senhor tem a nos falar neste dia. Jesus disse-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá mais fome, e quem crê em mim nunca mais sentirá sede. Mas já vos disse: vós me viestes e não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e não lançarei fora o que vem a mim, porque desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar contra ele, porque havia dito: Eu sou o pão descido do céu. Diziam: Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como então está dizendo: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não fiqueis a murmurar entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só viu o Pai aquele que vem de junto de Deus. Na verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No estudo de hoje, nós nos encontramos diante de uma das mais belas afirmações que Jesus pôde fazer. Eu sou o pão da vida. Aliás, uma declaração, que significa que Ele é quem dá a vida espiritual e a vida eterna a cada um de nós. Ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente Ele provê
a vida eterna. Àqueles que estão mortos por causa de suas falhas. Isso nos ensina o livro de Efésios 2:1. Essa verdade acerca da obra redentora de Cristo é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura. Mas 2 vezes, em sequência, Jesus explicitamente declarou: "Eu sou o pão da vida". Em João 6,35 e no mesmo capítulo, no versículo 48. Essa declaração é a primeira das 7 vezes em que Jesus significativamente declara: "Eu sou" no Evangelho de João. "Eu sou" tem uma característica muito particular. E por quê? Quando Moisés encontra-se com Deus no episódio da sarça ardente e pergunta: "Senhor, o que vou dizer para o povo quando me perguntarem quem és tu?" E Deus diz: "Diga ao povo que eu sou." Aqui está esta grande afirmação de Jesus. Ele, com o Pai, é Deus. Ele veio do coração de Deus e veio do coração do Pai para se encontrar com todos os filhos e filhas de Deus. E por meio dele, por meio deste que diz: "Eu sou o pão da vida", ele então nos adota como seus filhos e filhas. Durante seu sermão de repreensão e exortação aos judeus, Jesus vai dizer: "Eu sou o pão da vida." Ele havia multiplicado os 5 pães e os 2 peixes e alimentado uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas. Depois, durante a noite, Jesus atravessou o mar da Galileia rumo a Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. Foi nessa ocasião que Jesus andou então sobre as águas, causando até mesmo espanto no coração dos seus discípulos, que ainda não tinham compreendido que estavam do lado do Senhor. Esses milagres são chamados no 4º evangelho de sinais, porque a finalidade deles era revelar a verdade acerca da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que no dia seguinte a multidão se reuniu perto do local onde tinha comido o pão que Jesus multiplicou. Percebendo que o Senhor estava por ali, eles tomaram os barcos e foram procurar Jesus na cidade de Cafarnaum. Quando aquelas pessoas encontraram Jesus, ele disse que elas vieram motivadas por desejos superficiais e materiais. Jesus acolhia, mas Jesus também chamava a atenção dos seus discípulos para o centro da sua missão, que era aquela de realizar o reino de Deus. Ele dá a si mesmo, àqueles que pela fé se alimentam dele. E nesse contexto que Jesus declara: "Eu sou o pão da vida." Diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas entenderam erroneamente que ele estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei para que através dessas obras pudessem conquistar a vida eterna. A resposta de Jesus foi bem clara e objetiva. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Ao afirmar: "Eu sou o pão da vida", Jesus se coloca como o doador e sustentador da vida. Mas Jesus não se refere a qualquer tipo de vida. Quando ele diz: "Eu sou o pão da vida", Jesus fala da vida espiritual e vida eterna, que todos nós devemos buscar como seus discípulos e missionários. Por isso, ele afirma que quem vai até ele jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede. Fome e sede espirituais. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele, e não em milagres e sinais.
Os judeus queriam crer com base em operações de maravilhas. Quem pode comer do pão da vida? Jesus responde a esta questão de forma clara. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Uma pessoa não pode comer do pão da vida a menos que vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo a menos que tenha sido dada a Ele pelo Pai. O convite a vir e comer do pão da vida se estende a todos através da pregação do Evangelho. Ao mundo, mas são somente aqueles enviados pelo Pai ao Filho que verdadeiramente se alimentam do pão da vida. Os demais permanecem em sua impenitente rebelião contra Deus. Eles escutam o chamado, mas se recusam a vir e comer do pão da vida que desceu do céu. A única maneira de o homem encontrar a vida eterna é comendo do pão da vida. Jesus, o pão da vida, é aquele que dá a vida eterna ao que nele crê, ressuscitando-o da morte espiritual. No último dia, o pão da vida também concederá que os que dele se alimentarem ressuscitem corporalmente, para serem semelhantes a ele. Isso é possível, porque o pão da vida se deu a si mesmo como um sacrifício vicário pelo pecado na cruz. Então, comer do pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, assimilar, aceitar e se apropriar da suficiência de sua obra redentora. É preciso comer do pão da vida. Apenas provar não é suficiente. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Quem verdadeiramente come do pão da vida, jamais, nunca mesmo, terá fome. Isto é o que o Senhor deseja plantar em nossas vidas. Não deixemos de buscar Jesus, o pão vivo descido do céu, o centro de nossa fé. E nós queremos continuar o nosso estudo da palavra do Senhor, rezando e cantando os salmos. E hoje queremos cantar e rezar o Salmo 15. E quem nos ajuda nesta tarefa é a nossa querida irmã Custódia, com o quadro Salmo, a emoção orante. Queridos telespectadores da TV Aparecida, amigos, família dos devotos, devotos mirins, juventude e todos vocês que vêm até a casa da Mãe de Jesus, que nós chamamos de Aparecida, para encontrar o seu filho. A mãe acompanha o seu filho. E a TV Aparecida faz jus a toda essa devoção, né? Conduzindo as pessoas para o eterno, para Deus, para o bem, para a força, o Pantocrator, como diziam os gregos, né? Jesus é o Pantocrator, é a energia do mundo. Mas hoje nós vamos falar de um salmo, é outra modalidade de salmo, porque nós já vimos, né, de ação, mas nós vamos continuar, que tem tanto assunto nos salmos que não vai acabar nunca, viu, gente? Então, tem de ação de graças, tem de indignação. Hoje nós vamos falar de um que é um salmo que é das romarias, não romarias, peregrinação. Romarias é quem vai a Roma, né? Ia fazer peregrinação lá no Vaticano, em Roma, atualmente também. E antes a gente falava só aquele que peregrina, ou que vai ao encontro, ou que vai pedir. Então, esse salmo, a história dele é o seguinte: os peregrinos que iam até o templo de Jerusalém, eles chegavam lá, isso é verídico, hein? Chegavam lá e perguntavam: Senhor, quem é? Não perguntava para o Senhor, perguntava quem é digno, ele perguntava para o sumo sacerdote, quem é digno de entrar no santuário? Daí os sumos sacerdotes que estavam dentro, que dirigiam lá o templo e a oração,
quem é digno de participar da comunidade orante que está no santuário? Então, de lá respondia: é aquele que pratica justiça, é aquele que ama o irmão, é aquele que não empresta dinheiro com usura, diz a Bíblia. Quer dizer, que não empresta dinheiro para ter lucro, até isso aí. Então, ele dá todas as qualidades fraternas do amor. E essas respostas se assemelham a Jesus. Quando fala o que é preciso para ganhar a vida eterna, ele fala: deixa, vende e ama o teu irmão. Ele dá o amor, que é o essencial. Agora a gente tem que tomar cuidado, isso aqui para os compositores, viu? Tem que tomar cuidado, quando você vai fazer um salmo, você ser o mais fiel possível. Por exemplo, esse salmo, quem entrará no santuário, ele tem outra letra que não corresponde, não é muito fiel. Você pode cantar, mas quando tem um número das salmodias, o número do salmo, é importante que você seja assim, sempre fiel ao salmo, né? O que foi proposto mesmo, está bem? Então nós vamos cantar esse salmo que ele pergunta, Senhor, quem morará em vossa casa? É do Paulo Neto, cantor, né, que foi cantor do santuário aí nacional. Senhor, quem morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa, em vosso monte santo habitará. Você gostou? Veja que coisa linda, mas séria a letra. A letra é séria. Depois continua. Tem outras estrofes também que você pode pegar. Então é uma das coisas, é um salmo dos mais bonitos, eu acho, da pessoa chegar, né, no templo e perguntar quem é digno de entrar na comunidade orante, quem é digno de entrar no santuário do Senhor. Isso aí é muito bom a gente também pensar nisso na nossa vida. Queridos, que esse nosso programa, ele seja para nós, assim, um aumento da nossa fé na linguagem orante da Bíblia. Nós precisamos usar mais a palavra de Deus. Vocês querem ver? São outros livros que nós temos. Eu falei outro dia que eu quero um dia falar do Cântico dos Cânticos. É o livro do amor. É o livro que fala do amor que é mais livre, que o amor quando é livre, quando é fora do palácio, fora do poder, fora da corrupção, ele é diferente. É muito bonito o Cântico dos Cânticos, sabe? E outros livros da Bíblia também. Quer ver as cartas de São Paulo, os evangelhos, então a gente pegar os pormenores dos evangelhos é muito bonito. Queridos, então que essa noite seja assim da gente perguntar: Senhor, eu posso morar na tua casa? Então, boa noite, até semana que vem.
Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, que tem nos ajudado a crescer cada vez mais no conhecimento dos Salmos e a rezá-los também de uma forma diferente em nossas vidas. E nós queremos continuar o nosso programa chamando o nosso plantão bíblico. E aqui você envia a sua dúvida e nós, missionários redentoristas, com muita alegria, nós a respondemos para você. Aqui estamos nós novamente, querido Padre Rodrigo, entrando aí no seu programa com o nosso plantão bíblico. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa migração imensa das tribos de Israel para a Terra Prometida, né? E é importante perceber que ao longo de muitos séculos, 3 séculos praticamente, foi se formando esse povo israelita, né? E eles estavam no Egito desde o século XVI, várias tribos, né? Foram expulsos numa determinada época. Mais tarde, no século XIII, Moisés liderou mais algumas tribos e fugiram do Egito porque estavam sendo escravizados, né? E principalmente esse pequeno grupo, que se não me engano eram as tribos de Efraim, Benjamim e Manassés, foram os que acompanharam mais de perto Moisés nessa saída, nessa fuga do Egito. Aos pés do Monte Sinai, fizeram uma aliança com Deus de adorar somente Javé, de abandonar os deuses egípcios, né? E entraram na Terra Prometida. E ali foram se encontrando com outras tribos que já tinham chegado, foram se encontrando com outros povos, como os cananeus, que já estavam estabelecidos ali. Às vezes tiveram que lutar para conseguir o seu espaço, né? Mas o que foi importante nisso tudo para nós é que foram gradativamente se integrando, né? Até formar com o rei Davi o povo de Israel. Então é muito importante perceber esse exemplo de como esse povo se estabeleceu e como se solidificou e como as 12 tribos, que eram dispersas, cada um com seu líder, né? Pois bem, se uniram e formaram aquilo que nós chamamos o povo eleito do Antigo Testamento. Fidelidade a Javé, aceitação dos 10 mandamentos e convivência pacífica, enquanto procuraram se integrar e não se eliminar uns aos outros para levar vantagem sobre a terra, para ter propriedades maiores. Sabe, mais bonito ainda é que na Bíblia eles colocam com muita clareza: a cada 50 anos vai haver um ano jubilar. E sabe o que significava esse ano jubilar? Significava que se desfaziam todas as propriedades particulares e a terra era novamente dividida entre todas as tribos para que ninguém tivesse mais do que os outros e todos tivessem o espaço suficiente para plantar, viver, conviver, comercializar e levar a vida em paz. Uma sabedoria dessa faz tanta falta no nosso tempo, em que a maldita ganância só faz acumular em favor de poucos e deixa tanta gente sem nada, não é mesmo? Terra Prometida, Êxodo, tudo isso ainda serve de modelo para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Até a semana que vem, se Deus quiser. Padre Ulisses, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, que tem nos ajudado a crescer também no conhecimento da Palavra de Deus, a tirar as dúvidas dos nossos queridos devotos e devotas que mandam as suas perguntas aqui para o nosso programa. E nós queremos fazer um convite a você. Se tem a sua dúvida, não perca tempo. Vá até o computador e nos envie um e-mail com a sua dúvida e nós, missionários redentoristas, com alegria, responderemos a sua questão. O nosso e-mail é devotos@santuarionacional.com. Aqui você deixa a sua dúvida e nós a respondemos aqui no nosso programa. E você que nos acompanha toda semana aqui no nosso programa Jornada Bíblica, queremos fazer um convite a você direto da Casa da Palavra. Você pode fazer parte da família dos devotos, desta família que vem nos ajudando a revestir a Casa da Mãe com a Palavra de Deus. Mas esta família também tem um convite todo especial. À medida que revestimos o santuário com a Palavra do Senhor, nós também, que somos devotos, vamos nos revestindo desta palavra para melhor viver
a nossa missionariedade, a missão que temos de anunciar o Evangelho. E você que faz parte da família dos devotos receberá todos os meses na sua casa a revista de Aparecida e dentro dela um encarte com um estudo bíblico. Todos os meses propomos um estudo bíblico para que você possa, aí com a sua família, com a sua comunidade, com o seu grupo bíblico, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Nós devemos ter sede da palavra de Deus e buscar no estudo desta palavra esta água boa que nos ajuda a viver a alegria do Evangelho. Por isso, não deixe de fazer contato conosco e faça parte desta grande obra de evangelização. E queremos pedir a bênção de Deus para você que passou este momento aqui conosco. Você, sua família, todos aqueles e aquelas que nos são muito queridos e que sempre estão sedentos por conhecerem a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, com a graça do Pai e até o nosso próximo encontro.